3 e 4. Eu estava meditando em Oséias, estou lendo assim, compassadamente, sem pressa, textos bíblicos, estou nos profetas. Eu e a irmã Sônia, eu sei que começamos próximo, a irmã Sônia já está lá na frente, né, irmã? E eu estou ainda, já começou de novo, já, olha. Eu estou ali em banho-maria, estou meditando, estou um pouco mais, mais lento, né? E estava meditando nos profetas e tem verdades tão profundas. E me chamou muito a atenção quando o profeta Oséias, ele relembra a história de Jacó. Relembra a história do patriarca, filho de Isaque, neto de Abraão. Nesses 2 versos, o contexto todo pode ajudar, mas são os 2 versos em que ele reconta muito brevemente a história de Jacó. Eu quero ler com você. Diz assim: no ventre, pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força, como príncipe, se houve com Deus. Lutou com Deus, na verdade, né? Como príncipe, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou, e ali falou conosco. Amém? Essa é uma palavra, esse texto aqui, tão pequeno, né? Tão simples, aparentemente, ele demonstra algo importantíssimo para Oséias e para o povo de Deus. Quem é Oséias? E o que Oséias está falando? Oséias é um pregador do reino do norte. O povo de Israel foi dividido entre sul e norte. Sul ficou as 2 tribos mais ao sul, obviamente, que era Judá e Benjamim. Portanto, ficou conhecido também como reino de Judá. E as outras 10 tribos do norte ficaram o reino do norte, também chamado reino de Israel. Oséias chama muitas vezes esse reino de Efraim. E alguns outros profetas, mas Oséias principalmente. Essas 10 tribos são as que recebem, em especial, a profecia de Oséias. Portanto, é antes do ano 722, que no ano 722, Senaqueribe, o rei da Síria, vai lá e destrói tudo, especialmente a sua capital, que é Samaria, né? A capital do reino do norte. Mas tudo ali é destruído, então Oséias vem antes, profetizando dos males que aquele povo estava causando e como seria a tristeza deles caírem, né? Oséias, talvez você se lembre, ele é um profeta muito lembrado, porque ele obedeceu a Deus em algo terrível. Ele teve que se casar com uma mulher de prostituições. E depois de casado, ela ainda voltou ao seu antigo trabalho, e depois ele tem que recomprá-la novamente. Tudo isso para mostrar ao povo como era a relação de Deus com aquele povo. Que coisa forte, né? O casamento de Oséias, isso só se dá por meio desses profetas, né, irmãos? Assim como Ezequiel teve que ficar deitado um bom tempo, Isaías pregou nu, Isaías pregou pelado, cada coisa absurda. Oséias, os nomes dos filhos, 3 filhos, eram nomes proféticos de Isaías também, se eu não estou enganado. Então, eram atos proféticos. O casamento de Oséias também foi, que mostrava como Deus voltava a amar o povo, voltava a amá-lo. E agora, Oséias está falando dessa conturbada relação de Israel com o povo de Deus, de Efraim, o reino do norte, e como Efraim, como aquele povo, eles não tinham, como se diz hoje, né? Não tinha cabeça, eles não conseguiam pensar direito. E Oséias vai lá e resgata a história do nascimento do povo. É isso que ele está fazendo, ele está lembrando da história de Jacó, que é a história por excelência dele. Eu estava lendo aí um psicólogo, um autor, né? Que ele explica um pouco, e eu achei bacana essa explicação, do porquê que nós gostamos de ouvir as histórias, especialmente quando criança, história dos nossos pais, dos nossos avós, né? Eu ainda de vez em quando ouço da minha mãe uma história que eu não conhecia do meu avô, ou dos meus avós, né? Ou até mesmo do meu pai. Isso ainda me chama a atenção. É claro, quando criança ainda mais. E esse psicólogo estava explicando que, quando você ouve uma história dos seus avós, ou até bisavós, você não estava vivo, obviamente, não foi com você, mas chama muita atenção, porque ele vai chamar isso de pré-história. Não no sentido de que pré-história lá dos dinossauros, não, né? Mas faz parte da sua história.
Por mais que você não estava lá, aquilo que seu avô passou, os avós sempre eram assim, né? Morava longe e, né, tinha dificuldades, né? Então, aquilo que eles passaram, querendo ou não, está conectado a você. E ele chama isso de pré-história. E mesmo que seja uma pré-história, ajuda a definir quem você é. O modo como você se enxerga, o modo como você acredita que você é, por conta daquilo que vem da sua história de vida, mesmo que você não tivesse nascido. Interessante, né? Eu achei muito bacana essa ideia, e me parece que Oséias está fazendo isso. Ele está dizendo não só a história de Jacó, mas o que seria aqui, entre aspas, a pré-história do povo de Deus. Olha só como vocês nasceram, olha só como nasceu esse povo. Vocês estão se prostituindo em Baalins, em outros deuses, mas o nascimento de vocês veio através destes homens aqui. Em especial, ele vai relembrar Jacó. Jacó, portanto, faz parte dos patriarcas da pré-história do povo de Deus, ou seja, dos fundamentos. E aquilo que Deus falou com Jacó, outra coisa incrível das Escrituras, é verdadeiro, Jacó passou por isso. Jacó certamente teve essas experiências com Deus, mas também é simbólico. Interessante, né? É verdade, é uma história verídica, mas também é uma história simbólica. Ou seja, quando nós lemos, nós entendemos algo sobre nós também. E aqui, o tema hoje é a jornada em direção a Deus. O Oséias está recontando a história de Jacó, e está mostrando como Deus fez com Jacó, para Jacó encontrar a Deus e ser o patriarca do povo. Eu acho que essa também é a nossa história, é a nossa jornada em direção a Deus. A primeira coisa que ele fala, lá no verso 3, é que Jacó, né, no ventre, pegou no calcanhar do seu irmão. No ventre, pegou no calcanhar do seu irmão. Eu tinha lido, mas esqueci de anotar, mas está no texto de Gênesis, não sei se no 22, ou acho que 25, Gênesis 25, 26, alguma coisa assim, tá? A Maria Eduarda vai me ajudar, ó, que beleza, isso aí, na hora, hein? Gênesis 25, 26. Saiu o seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E aí, já conectado a essa história, de que ele nasceu agarrado ao pé do seu irmão, vai ter a história, já vai pular vários anos, que vai ter a história de quando ele comprou a primogenitura de Esaú. Esse era Jacó, e essa é a primeira etapa da história de Jacó. O quê? A fome, eu chamaria essa etapa de fome, a etapa da busca por propósito, busca por sentido. É nessa etapa que o mundo está, buscando fazer o seu nome conhecido, buscando a escalada, vamos dizer assim, do poder, de ser maior que o outro. É isso que Jacó queria. Ele sai agarrado ao pé do seu irmão, e o nome dele vem disso, a identidade dele, a primeira identidade, aliás, que é Jacó, enganador. E assim no mundo. E também, irmãos, se nós não cuidarmos, esse é o sistema que nós vivemos ou viveremos. Se nós não encontrarmos com o Senhor e não apenas termos a vida transformada na conversão, mas renovada dia a dia no Senhor, porque a gente facilmente cai nessa busca por sentido, nessa fome, pelo quê? Como eu falei, em Jacó é simbólico ao que nos parece. Ele nascer agarrado ao pé do seu irmão mais velho, naquela cultura era muito importante, porque o irmão mais velho era o mais importante dentro de casa. Aliás, o irmão mais velho que levaria o legado do pai, o irmão mais velho que contaria a história da família. A história seria contada por primogênitos. Então, o segundo, por mais que fosse gêmeos, né? O segundo não tinha tanta importância. Esse é Jacó, querendo um poder que não lhe cabe. E esses somos nós. Se nós formos aplicar isso na nossa vida, recorrentemente nós estamos caindo nesse desejo. Olha, vou fazer grandes construções, vou fazer grandes coisas e ter grandes conquistas. Por quê? Porque lá no fundo o que a gente quer é ser Esaú. Lá no fundo o que a gente quer é ter um poder, é suprir uma falta que nós nunca conseguiremos suprir. Essa é a busca do mundo, essa é a busca minha e sua.
quando Paulo fala em Efésios 4, 4 ou 5, fala assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele está lembrando uma profecia do Antigo Testamento. E me chama a atenção o comentário do pastor Russell Shedd, ele falando que aquela palavra é para crente, só que o crente ele está vivendo muitas vezes como um morto, ele está dormindo. Por isso que a palavra é: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Nós também podemos viver, estando vivo, viver dormindo, ou seja, viver acomodado nesse modo de vida, que aqui é resumido por pegar no calcanhar do seu irmão, por sempre querer o seu nome ser estabelecido. Essa é a história do mundo. Eu dou apenas 2 exemplos, né? Um deles é da Torre de Babel. Por que a Torre de Babel foi construída? Para que o nosso nome seja conhecido em toda a terra, seja lembrado. O que os homens, Nimrod e os seus auxiliares queriam fazer? Deixar o seu nome estabelecido na terra, para sempre vão lembrar da gente, porque nós construímos uma torre até o céu. Irmãos, a história do mundo é a história das pessoas querendo construir Torre de Babel. A história, muitas vezes, nossa, é a gente dizendo: não, eu vou construir uma torre. Talvez você não seja o presidente, né? O presidente dos Estados Unidos, ou o homem mais rico, ou o mais famoso do mundo, mas às vezes é igual o Jacó, dentro de casa, na realidade que nos cabe, lutando, não para ser maior que todo mundo, porque a gente não consegue, mas só para ser maior que o nosso irmão, já está bom demais, né? Pegando no calcanhar de Esaú e sendo melhor que ele, já está bom. A outra história, vamos dizer assim, é a história de quando Tiago e João falam com Jesus, e eles pedem para se assentar, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus vai dizer: vocês não sabem que aqueles que acham que governam o mundo, eles acreditam que governam, eles se assenhoreiam uns dos outros. Jesus está descrevendo todo o poder deste mundo. Eles tomam poder sobre os outros, porque eles acham que mandam. Mas entre vocês não vai ser assim. O maior servirá ao menor. Irmãos, que a gente não fique com a vida parada na primeira etapa de Jacó, que é a etapa da busca ainda por sentido, por propósito, essa fome de querer ser maior que os outros, de querer lutar, pegando no calcanhar do nosso irmão, né? Aí vem a segunda etapa, que eu chamo de crise, e literalmente é uma crise com Deus. Pela sua força como príncipe se houve com Deus, como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. Tem um detalhe interessantíssimo aqui, tá? Eu já vou ter que adiantar um pouco a terceira etapa, são 3, porque ele fala que em Betel o achou, Deus achou, né? E ali falou conosco. São 3, então, de pegar no calcanhar de Esaú, que para nós é essa etapa de a busca de recompensa por esse mundo, busca de sentido. A segunda etapa é da crise com Deus, lutar com o anjo, e nós vamos ver um pouco mais isso aqui. E a terceira é achar a Deus em Betel. Mas o Oséias, ele faz uma coisa, gente, que é incrível. Ele está recontando a história de Jacó, e por conexão está contando a história do povo, mas ele inverte. E certamente ele não fez isso de maneira errada, do tipo: eu fiz sem querer, tá? Não. Ou como às vezes a pessoa quer pegar, né, no pé da Bíblia e falar: está um erro histórico aqui. Com certeza não. E sem dúvida quem ouviu também percebeu, porque a história de Betel acontece em Gênesis 28, e a história de lutar com o anjo acontece em Gênesis 32, ou seja, ela é depois. Mas aqui quando Oséias reconta, ele conta primeiro a luta com o anjo. Por quê? Bom, a minha interpretação é que ele está recontando a história como uma jornada que nós temos em busca a Deus, em direção a Deus. Então primeiro vem a busca, vem a fome, vem o desejo de algo fazer sentido, que é a luta com Esaú. Depois vem a crise com Deus, e por final vem Betel, casa de Deus, o local onde ele tem um encontro com Deus, tá? Então ele reconta a história cronologicamente errada. A Bíblia está errada? Não, irmãos, a Bíblia é inspirada. Ele está recontando aqui, e certamente quem ouviu deve ter doído o ouvido na hora, e aí ele pensou: opa, tem alguma coisa diferente. É isso que deve acontecer com a gente também. E portanto, a segunda etapa aqui é a etapa da crise.
É a etapa do Gênesis 32, quando lá no Val de Jaboque, ele luta com o anjo. Gente, isso aqui dá uns 50 sermão, né? Tem um livro famoso até, de um filósofo chamado Kierkegaard, chamado Temor e Tremor, em que ele fala um pouco sobre Abraão e Isaac, mas também da luta de Jacó com o anjo. Essa luta é uma luta para que algo aconteça conosco. É uma luta para que Deus transforme a nossa vida. Aquele que buscou sentido, querendo pisar ou querendo ser maior que Esaú, agora entendeu que precisa buscar em Deus. Como príncipe, ele se ouve com Deus, e como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Agora, olha o detalhe, ele lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. É estranhíssimo o jeito que ele conta, estranhíssimo. Porque como que ele prevaleceu, mas ele também chorou e suplicou? Como que ele luta com o anjo e ganha a luta, mas na verdade ele chora e suplica? Porque se você for relembrar, nós não vamos reler agora, em Gênesis 32, o Jacó ficou segurando na perna do anjo lá, ou no braço do anjo, sei lá, não deixou ele sair, e aí, já ao raiar do dia, o anjo lhe dá um chute na coxa, do qual ele fica manco, e depois o anjo fala assim, o que você quer? E Jacó fala, eu quero que você me abençoe. E o anjo troca o nome dele, lembra? De Jacó para Israel. De enganador para aquele que luta com Deus. Irmãos, e nós passaremos por isso. Pelo quê? Por essa crise com Deus. Dizer, Senhor, muda a minha história. Senhor, fala comigo. Refaz quem eu sou. Todo mundo, e isso acontece em primeiro lugar na conversão, mas também num processo de santificação. São, acho que, momentos de Deus falar conosco. O que todo mundo passa? Todo mundo que anda com Deus passa por um momento em que a sua identidade anterior já não lhe é mais suficiente. Já não é mais suficiente ser chamado de Jacó. E talvez a gente gostaria de dizer assim, tá, então vamos mudar o nome, de enganador, eu quero ser chamado agora de vitorioso, verdadeiro, né? E os nossos nomes, de vez em quando eu brinco aqui com os irmãos, e eu vou ver o significado dos nomes de cada um, né? Eu já não lembro muito dos irmãos, né? Mas depois você pode olhar. Muitas vezes é assim, né? Belo, gracioso, né? Depois você procura o seu nome aí, né? Mas o nome de Jacó não é mudado para isso. Ele não é de enganador para vitorioso, verdadeiro, fiel, maravilhoso, lindo. Não. O nome dele é Israel. Israel. Né, irmão Israel? O que significa esse nome? Aquele que luta com Deus. Esse nome não é apenas um nome, é o nome do povo de Deus. O povo de Deus que está sendo profetizado aqui por Oséias é o povo de Israel. Gente, o povo de Deus tem o nome de quem teve crise com Deus. Aquele que luta com Deus é quem tem uma crise com Deus. Lutou com Ele por quê? Porque precisava que algo acontecesse. Irmãos, essa é uma etapa da nossa jornada em direção a Deus. A nossa crise com Deus. E eu sempre que eu falo isso, eu digo assim, cuidado para você não achar que isso é para você blasfemar contra Deus, abandonar Ele. Não, isso aí é quem se desvia dos caminhos do Senhor. Aí já é outra coisa, é apostasia. Mas a crise com Deus é tal como aconteceu com Jacó. Lutar com Ele, dizer, Senhor, eu preciso ser transformado. Eu preciso ter uma vida diferente. Eu preciso ter uma nova identidade. Essa identidade é nos dada na cruz, mas ela vamos dizer assim, ela é impregnada em nós no processo de santificação. Quando Paulo está escrevendo aos Filipenses, por exemplo, lá em Filipenses 3, ele fala assim, eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo pelo qual fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que seja perfeito, mas o que faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para esse alvo. E no verso 17 do Filipenses 3, ele fala assim, sejam meus imitadores, sejam meus imitadores. Olha que coisa, ele está descrevendo esse processo de santificação. Esse processo de, muitas vezes, nessa luta com Deus, que aí você já entendeu, não é uma luta de blasfêmia, mas é uma luta de buscar em Deus a sua identidade, a sua transformação.
ele vai tendo crise, mas vai encontrando o Senhor. Gente, agora você imagina, eu gosto de imaginar as coisas, eu fico imaginando Jacó no raiar daquele dia, detonado, eu acho que ele estava detonado, porque ele já não era novo, e aí perdeu uma noite de sono, brigando, perdeu uma noite de sono brigando com um anjo, e por final perdeu uma noite de sono brigando com um anjo, e ainda levando um chute dele na coxa. Ô Senhor amado, eu imagino ele de manhã mancando, com sono, com as olheiras, devia estar com olheira assim, e você pensa, lá se vai um coitado, lá se vai um trapo de homem, mas na verdade não, lá ia uma pessoa transformada, passou pela crise com Deus, foi detonado por Deus, mas estava feliz, estava renovado. Por quê? Porque Deus falou com ele, porque Deus trocou a identidade dele. Irmãos, a gente fica imaginando, quando Deus fala com a gente, é só palavrinhas bonitinhas, né? Ó, querido, lindo, amado. Mas a palavra de Deus, ela pode até nos esmagar. Mas como diria o Calvino, Senhor, se for as suas mãos me esmagando, eu estou feliz, porque são as suas mãos. Essa é a transformação que vale a pena. Que você seja como um vaso que foi refeito, quebrado e refeito, mas refeito pelo próprio Deus. Portanto, a segunda etapa aqui é a etapa da crise, é a etapa de encontrar a Deus quando não tem saída e Deus transformar você. Muitas vezes batendo, muitas vezes sendo pesado, mas fazendo aquilo que deve acontecer. E a terceira e última etapa, lembrando que com Jacó aconteceu antes, mas Osés está recontando de um jeito diferente, a etapa de Betel. Em Betel o achou. Você percebe aí que até quando Jacó era bebê, ele está fazendo alguma coisa, ele botou a mão no calcanhar do irmão, ele está buscando algo. Na crise com Deus também, mas em Betel não. Em Betel, quem achou a Jacó? Deus. E aqui diz, e ali falou conosco. Algumas traduções falam que ali falou com ele, mas eu acho interessante essa tradução plural. Deus fala com Jacó, mas ao falar com Jacó, está falando com a gente também. Lembrando, porque a história de Jacó é a nossa pré-história, é a nossa fundação, pensando como povo de Israel aqui. E para nós é simbólico. O que aconteceu em Betel, irmãos? Betel não era Betel, né? Jacó pega uma pedra, bota no chão, dorme em cima da pedra, né, como travesseiro. Agora, o cara tem que... Esse Jacó era cabeça dura, hein? A gente é teimoso, mas ele devia ser cabeça dura. Para dormir num travesseiro de pedra. E aí ele dorme e ele vê uma escada que vai da terra até o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam. E quando ele acorda, ele fala assim, olha, essa aqui é a casa de Deus, Betel, casa de Deus. Essa aqui é a casa de Deus. O que ele fez para merecer isso, irmãos? Nada. Mas em Betel, Deus o achou. Olha que coisa maravilhosa. Na nossa jornada em direção a Deus, nós buscamos propósito nas coisas do mundo. Depois nós temos uma crise com Deus e lutamos com Deus. Mas, irmãos, isso tudo tem um propósito. Deus não nos deixa de lado. Ele prepara um Betel para nós, prepara um local de habitação dele para se revelar a nós. A terceira fase, se a primeira é da fome, da busca por propósito, a segunda é da crise, a terceira é da revelação. É a fase, de fato, quando Deus derrama da sua graça e responde Jacó. A história de Jacó era a história de um homem tentando encontrar algo que só Deus podia suprir. E em Betel Deus o achou. Agora o detalhe, né? Quando ele vai a Betel, depois você lê lá Gênesis 28, se eu não estou enganado. Quando ele vai a Betel, Betel não chama Betel. É só um local que ele parou para dormir. Mas ali Deus fala com ele. A gente está andando na nossa vida, caminhando, buscando a Deus, mas a vida comum e nas nossas lutas. Mas olha que coisa magnífica. A sua casa pode ser Betel. O seu trabalho pode ser Betel. Pode ser casa de Deus. Aonde você está, às vezes indo e voltando. Algumas vezes eu já chorei até dirigindo, coloquei um louvor lá, comecei a cantar e Deus falando comigo. Às vezes ouvindo pregação, eu falando, Senhor, me ajuda a não bater esse carro aqui, que estava chorando. Betel, por quê?
Porque ali Deus nos encontra. Então, é interessante, né? Como eu gostaria que todas as vezes que eu clamasse, Deus viesse em glória, mas não é assim. Tem essa caminhada da crise, da dificuldade. Mas quando Deus nos acha, quando Deus se revela a nós, ali é Betel, ali é a casa de Deus. E todo mundo que tem fome por Deus, anseia por vivenciar momentos da presença de Deus assim, de sua revelação, não revelação no sentido bíblica, em Jacó e Oséias foi sim, mas para nós, revelação da graça de Deus, abrindo o nosso coração. Ali ele falou conosco. Em Betel, Deus achou Jacó, falou com Jacó, e o que Deus fez em Jacó serviu para todo o povo de Israel e chega até nós hoje. Deus ainda quer fazer Betel, viu? Ainda quer fazer a sua morada em nós. É claro que isso se cumpre plenamente em Jesus. E nós podemos, em Jesus, conhecer e viver da presença de Deus para conosco. E se eu comecei falando da pré-história, de história, né? Temos que falar sobre a nossa história. Encerrar falando sobre isso. A verdade é que, se você perguntasse para Jacó, talvez ele não saberia dizer quando estava vivenciando. Mas quando nós recontamos a história de Jacó não é sobre Jacó. Olha que coisa absurda que eu estou dizendo. Não. A história de Jacó é sobre Deus fazendo algo no mundo. É o que alguns chamam de história da salvação. E sabe, irmãos, a nossa história, a minha história de vida, é uma jornada em direção a Deus. A minha história de vida não é a minha história. Um dia, que Deus abençoe, que um dia se alguém contar a minha história, que eu não seja o personagem principal. Se alguém um dia escrever uma biografia sobre você, nem você será o personagem principal da sua biografia. Por quê? Porque a nossa história de vida é sobre Jesus, é sobre Deus. Você não é o personagem principal nem da sua história. Tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, o namoro, o casamento, o relacionamento, não é sobre nós, é sobre Deus ser glorificado. O seu trabalho é sobre Deus ser glorificado no seu trabalho. Os seus estudos é sobre Deus ser glorificado. A sua família é sobre como você vai glorificar Jesus na sua família. Os seus sonhos e projetos, sempre você é o personagem secundário. Sabe por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Colossenses 1 diz isso. Visíveis ou invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ou seja, a sua vida e cada etapa dela, como a vida de Jacó, não era sobre Jacó e a sua não é sobre você. É sobre Jesus. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que a nossa vida é uma jornada em direção a Deus, em conhecer mais a Deus. Que bênção, né? Quero orar com você, lembrando da nossa, não agora da pré-história, mas da nossa história, da nossa busca incessante pelo Senhor. E vamos pedir a Deus, né, Senhor, traga Betel para a nossa vida, que a gente possa ter a presença de Deus constante em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pela história de Jacó, por Oséias, o profeta, recontá-la de uma maneira diferente, sim, mas de uma maneira diferente teologicamente, nos ensinando, por meio de sua profecia, os processos do Senhor falar e transformar Jacó. Senhor, o povo de Israel não entendeu, não deu ouvido. Sabemos isso por meio da sua história. Eles foram destruídos, o reino do norte, porque eles não ouviram a palavra de Oséias, de Amós, de Joel, não ouviram a palavra de Isaías. Mas, Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua palavra e dar voz, dar razão ao Senhor. Que a nossa história seja a história do Senhor agindo em nós. Que a nossa vida seja uma jornada em direção ao Senhor. Queremos, Senhor, estar sempre na Tua presença, sempre em Betel, achados pelo Senhor. Mas, Deus, se for necessário passar pelo Val de Jaboque, pela crise, não nos deixe, Senhor, ficar parado, temerosos, mas que, como Jacó, lutemos para ter da Tua presença e da transformação do Senhor em nossas vidas. Senhor, todos que permanecem sendo não transformados é porque estão fugindo do Val de Jaboque. E que a gente não fuja, Senhor, seja da crise, mas não fuja de encarar o que o Senhor está dizendo para nós.
em nome de Jesus, que a nossa história não seja em direção ao calcanhar de Esaú, em direção às conquistas deste mundo, mas sempre em direção ao Senhor. É isso que eu peço, Senhor. Cada um aqui certamente tem o seu próprio desafio e terá que aplicar ao seu coração esta palavra em diferentes situações, mas que seja sempre o Senhor, Senhor da nossa história, Pai. Eu oro grato ao Senhor em nome de Jesus. Amém.